Seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é segurança no campo. E para abordar sobre esse assunto, nós convidamos algumas pessoas. Major Garcia, coordenador de policiamento da DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira, Dr. Maurício Raslan, advogado criminalista, e o representante do Sindicato Rural, Michael Araújo. E uma das preocupações dentro de algumas ações é o marco temporal. E uma das principais preocupações está relacionado à segurança. São os conflitos e a violência gerada por invasões de terra. E essa primeira pergunta eu quero fazer para o representante do Sindicato Rural, Michael Araújo. Como que essas invasões de terra ou as demarcações mal resolvidas podem afetar a atividade do produtor rural e a sociedade e a economia de uma forma geral? Olha, Anjo, tudo bem? Olha, tem afetado o produtor rural dessa nossa região de várias formas. Produtores em outras partes do Brasil, eles se preocupam com a hora certa de plantar, de colher, de fazer os tratos culturais, tratar do gado. E aqui na nossa região tem tirado o sono por quê? Porque essas invasões, aparentemente, eram localizadas em algumas regiões específicas. E na nossa região está acontecendo aleatório, totalmente aleatório. Recentemente eu fiz uma reunião, nós fizemos uma reunião lá no Sindicato Rural, mostrando os pontos de invasão da nossa cidade de Dourados, por exemplo. E na hora que você pega os pontos de invasão, a cidade de Dourados está totalmente sitiada. Então tem invasão no Perimetral Norte, tem invasão no Curral de Arame, tem invasão lá na Perimetral Sul, né? E a gente fica, de certa forma, sem saber o que fazer, porque a terra é titulada em nome da pessoa, a pessoa está lá tocando atividade há dezenas, décadas de anos, né? E outra coisa, e tem afetado a economia local também, por quê? Por exemplo, como que uma pessoa, um empresário vai montar a empresa dele, como nós temos aqui no Anel Viário, a Perimetral, né? Com empresas que adquiriram seus terrenos de maneira legal, tudo certo, e as terras foram invadidas. Isso, de certa forma, tem afugentado também as empresas de virem para Dourados em função disso. Então afeta totalmente não só o produtor rural, mas também afeta toda a economia dessa região. Major, qual que é o papel da DOF diante de uma situação de invasão de terra? E quando que a DOF teria que convocar o batalhão de choque para restabelecer a ordem? Excelente pergunta. Primeiramente, bom dia a todos. Deixar alguns pontos claros. Primeiramente, nos conflitos agrários, principalmente nos indígenas, a competência principal para atuar cabe à Polícia Federal. Constitucionalmente, a Polícia Federal a autora dessa ação. Porém, a Polícia Estadual, a Polícia Militar, incluindo o DOF, não se exime das suas responsabilidades. E tem atuando de que maneira? Através do policiamento ostensivo preventivo. Então, nós temos aumentado nossas ações, tanto dentro das aldeias, quanto nas propriedades rurais. Para se ter uma base, ano passado, nós aumentamos em 182% as ações nas aldeias indígenas e pouco mais de 50% as ações nas propriedades rurais. Com o escopo de quê? De dirimir esse conflito. Então, se mostrar mais atuante, se mostrar mais presente, para que então não ocorra aquele conflito. Após a terra invadida, aí sim vai ser impetrada uma reintegração de posse. Após a decisão judicial, aí o choque é acionado. Por ser um batalhão especializado em retirar essas pessoas nessas ações de integração de posse, aí sim o batalhão de choque é acionado para a posse da terra ser reintegrada a seu proprietário, a quem a ação judicial determinou. Ok, doutor Maurício, estamos numa região da Grande Dourados, né? Temos lindeiros e questões indígenas. Como que o produtor pode se assegurar dos seus direitos legais por uma questão de invasão indígena? Ora, é uma coisa complicada quando algumas autoridades começam a relativizar a propriedade. Não, a propriedade é relativa, tem que ter um fim social para a propriedade. Não, propriedade é propriedade e pronto, e acabou. A legislação, o Código Penal, tá, e o Código Civil falam em legítima defesa da propriedade, artigo 25 do Código Penal, e também no esbulho possessório, que é a invasão. Isso tem previsão legal, está na lei.
Mas quando algumas pessoas, alguns juízes, alguns desembargadores, alguns ministros começam a relativizar isso, a não aplicar a letra da lei, aí complica. Exemplo, o marco temporal. O marco temporal. O marco temporal está na Constituição de 88. A Constituição de 88 prevê o marco temporal, claro, límpido. Mas quando você diz que aquilo que está dentro da Constituição não é constitucional, aí você relativiza tudo. Isso é um absurdo. Você dizer que algo que está dentro da Constituição Federal é inconstitucional é um absurdo. Aí tira completamente o poder da lei. O poder da lei. A legislação é boa no Brasil. Tem lei. Em primeiro grau, um caso, por reintegração de posse. Já houve 2 reintegrações de posse aqui na Perimetral Norte, aqui, em área invadida por indígenas. Na Perimetral Norte, aqui, 2 reintegrações de posse. Com força pública, com Polícia Federal, com Polícia Militar, com choque, com tudo. De novo está invadido. Quando a lei funciona para uma parte só e não para outra parte, aí complica tudo. Para eu entrar numa propriedade, eu preciso de uma ordem judicial. Para eu pegar essa propriedade minha de volta, eu também preciso de uma ordem judicial. Eu preciso. O outro lado não precisa. Ele invade, esbulha, mata, homicídio e nada acontece. Esse é um problema crônico no Brasil, enquanto as autoridades, principalmente as autoridades federais, não tomarem uma posição correta e legal, sem fantasias, sem utopias, vai acontecer mais morte, de lado a lado. E infelizmente no Brasil. Outro tema bastante pertinente é o armamento. E o produtor rural ele precisa se precaver de algumas situações. E estamos sérias discussões também sobre a questão do armamento, principalmente na propriedade rural. Voltamos de novo com o produtor rural, Michael. Como que o produtor rural, sobre a posse de armas dentro da propriedade rural, como meio de defesa, quais as possíveis ameaças para o produtor rural ter essa posse de arma dentro da propriedade rural? Olha, Anjo, isso é previsto em lei também, né? O problema é que o produtor rural, ele está lá na sua propriedade, vivendo a vida dele, trabalhando lá. E ele é o dono da propriedade, ele tem o direito de ter uma arma de fogo lá. Só que é ele que tem o direito. Imagina um produtor, ele brigando lá contra 10, 15. O cara vai lá roubar um defensivo agrícola, roubar uma máquina, roubar gado, o cara não vai sozinho. Ele vai e o meliante lá, digamos assim, né, a pessoa fora da lei, ela não vai sozinha, ela vai pronta para matar ou morrer. Então, para o agricultor, esse direito correto, beleza. Só que o problema é o seguinte, e os funcionários dele que trabalham lá? E a família dele? Né? Se essas pessoas vão poder também ajudá-lo na defesa da propriedade? Essa é a coisa que inibe a maioria dos produtores rurais de ter arma de fogo. Porque você tendo arma de fogo sozinho, né, numa propriedade longe, todo mundo gostaria de ter, de defender a esposa, defender os filhos. Só que na hora que acontece algum conflito, como o doutor Maurício acabou de falar, parece que as coisas se relativizam e o agricultor que tem uma arma que defende a propriedade, ele parece que para a sociedade ele vira bandido na mesma hora. Isso é muito complicado. O agricultor, mesmo tendo arma, ele fica com medo de usar, né, e fica com medo de fazer uso das leis que ele é amparado pela Constituição também. Isso a gente vê com um grande problema. Doutor Razan, quais as orientações legais para o produtor rural adquirir e manter as armas dentro de uma propriedade rural aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, o direito à arma de fogo tem previsão legal. Para você manter uma arma na sua propriedade, não é difícil. Você pode comprar, inclusive pelo Sinarme, pela Polícia Federal. Você vai num clube de tiro ou numa loja que vende a arma de fogo, você faz a aquisição da sua arma. Agora,
com a alteração da legislação ficou um pouco mais difícil. Mas é possível, sem qualquer tipo de embaraço, você ter uma arma de fogo na sua propriedade. Mas foi o que falou aqui o amigo, a questão, e a polícia também sabe disso, é o elemento surpresa. Você está armado, você tem o conhecimento para usar a arma de fogo, o problema é o elemento surpresa. Entre aspas, bandido te pegar de surpresa na sua propriedade. Isso é complicado, deveras complicado. Major, o produtor rural ele desenvolve a sua atividade econômica, o custo financeiro é elevado, máquinas agrícolas, GPS, uma série de coisas dentro da propriedade rural. E também ele se arma para se proteger. Como que a DOF ou a Segurança Pública poderia auxiliar o produtor nesse quesito, caso ocorra alguma invasão aí na propriedade dele? Primeiro, falar um pouquinho sobre as ações que a gente tem tomado perante a isso e algumas dicas após para o produtor. Inicialmente, sobre as ações do Departamento de Operações de Fronteira, o secretário, ano passado, ele nos indagou a respeito de fazer o departamento um pouco mais com ações pro povo sul-mato-grossense. Em que sentido? Uma maior preocupação aos roubos e furtos às propriedades rurais e à faixa de fronteira. E o que foi feito perante a isso? Foi sim intensificado em 3 ações. Primeiro, recuperação de veículos, mandado de prisões e armas de fogo. Por que isso? O DOF era conhecido muito comumente pelos crimes transnacionais. Grandes quantidades de drogas apreendidas e muitas vezes ficava aquém na atenção ao povo sul-mato-grossense. E quais foram os resultados disso? Então, ano passado fizemos 8 operações voltadas aos roubos na faixa de fronteira e nas propriedades rurais. Conseguimos recuperar 155 veículos, tanto do Mato Grosso do Sul como roubados e furtados em outros estados da federação. Mandado de prisão, praticamente duplicamos a mandado de prisão na faixa de fronteira, departamento de armas de fogo no mesmo caminho. E os resultados mais positivos que obtivemos: 34% na redução de número de roubos de veículos em propriedades rurais na faixa de fronteira e 16% de redução nos roubos de maneira geral na faixa de fronteira. Então são resultados positivos e o Estado tentando atuar um pouco mais para o DOF em particular, para o povo sul-mato-grossense. Tá? Nós, ali com relação aos proprietários rurais, temos um disco de denúncia que é de suma importância. Então, nós fazemos diversas visitas nas propriedades rurais e nosso disco de denúncia é muito importante. Por que eu falo que o disco de denúncia é importante? Porque o fazendeiro, ele sabe quem circula na região, sabe seu vizinho, sabe quem é mais próximo e quem não é. Então, deixo aqui já desde já nosso 0800 647 6300. Qualquer situação nesse sentido, uma pessoa que não é comum à região, ligue no nosso 0800, vamos estar patrulhando, indo até a região para fazer aí a vistoria, verificar o que está acontecendo lá na região. Ok. Um outro assunto que nós temos que falar também aqui é o crime contra o produtor rural. Nós sabemos que o investimento do produtor rural é muito grande. E quando chega a safra, principalmente a semeadura, que é o plantio, e a colheita, que nós estamos vivendo nesse caso agora, é muito grande a quantidade de produto que tem ali. Então nós temos desvio de cargas, nós temos vários estelionatos que acontecem, roubo de GPS, roubo de equipamentos agrícolas. E uma das coisas, Michael, que nós temos enfrentado bastante é dentro da propriedade rural. Às vezes até um próprio funcionário ali que vem de última hora ali e leva um determinado GPS, por exemplo, que custa elevado valor. O que o Sindicato Rural tem feito ou tem orientado o produtor rural nessas questões, principalmente em épocas que estamos vivendo agora, que é a época de colheita? Olha, Anjo, o que a gente tem feito na propriedade e para os nossos amigos, né, é sempre, quando for contratar alguém, buscar os antecedentes criminais. É até difícil a gente falar isso, né, porque não é qualquer pessoa que se dispõe a trabalhar longe dos centros urbanos, né. Mas o que a gente tem feito é isso, buscar os antecedentes criminais, ter um contato muito grande com os vizinhos, né,
Se alguém está oferecendo algum produto abaixo do preço de mercado, não, de hipótese alguma, falou, eu não quero nem ver, ou quando descobre alguma coisa mais efetiva, está entrando em contato com a patrulha rural, estando em contato com os policiais ali, que a gente tem mais contato, né? E a gente escuta muito falar isso. Óleo diesel, antena de GPS, bateria de caminhão, defensivo, porque quando chega o produto na propriedade, um defensivo agrícola, chega carretas valendo milhões de reais. E é duro, o agricultor, na verdade mesmo, ele fica totalmente desamparado do Estado, fica totalmente pela sorte dele, porque se chega uma equipe de bandidos, né, nesse momento, não tem o que o agricultor fazer, né? É orar para Deus mesmo e torcer para que ele não seja premiado dessa forma. Ok, doutor Maurício, Não tem o que fazer. com relação a estelionato que está acontecendo cada vez mais no campo, desvio de cargas, quais as questões legais que o produtor poderia se assegurar para ter essa reparação aí do que está acontecendo? Olha, estelionato é crime, tem previsão legal no artigo 171 do Código Penal e para se preparar, para tentar se proteger do estelionato, é procurar orientação de um profissional de direito, de um advogado, para examinar documentos, examinar a conjuntura total daquela compra ou daquela venda. Sempre é bom consultar um profissional de direito para não cair em golpe. Hoje em dia, Ângelo, os golpes são diversificados. Hoje em dia, você, inclusive por telefone celular, todo dia existe tentativa de estelionato. Então, na dúvida, o produtor rural consulte um profissional de direito, consulte um advogado, consulte, inclusive, o Ministério Público, tá? o promotor de justiça, que está ali para isso também. Entre em conta, antes de tomar uma decisão, de efetivar uma compra ou efetivar um negócio, na dúvida, consulte um profissional de direito, que com certeza, com um olhar clínico, um olhar jurídico, esse profissional vai alertá-lo sobre um provável estelionato. Major, quais os principais crimes que ocorrem junto às propriedades rurais? E quais as dicas que o DOF poderia nos passar para o produtor rural e para toda a sociedade dentro da área rural? Na área rural, os principais crimes são os roubos e furtos a implementos agrícolas. Algumas dicas, como já foi falado aqui, uma maior análise dos antecedentes criminais na hora de contratar um funcionário, porque os crimes de grande vulto geralmente têm a participação de um funcionário na empresa. E eu vou dividir aqui os roubos e furtos em dois. O de oportunidade, que é aquele onde não existe um planejamento tão grande prévio. Então, para esse crime de oportunidade, quais as principais dicas? Colocar obstáculos, então, câmeras, iluminação, não deixar a propriedade rural sem ninguém, se for ficar sem ninguém, um vizinho vá lá fazer as visitas para verificar, conferir o maquinário e os implementos diariamente, e aí nessa conferência, no término do turno, retirar o GPS, retirar antenas, se for o caso, guardar em um determinado cofre, que são objetos de valor e de fácil locomoção. Tá? Já da parte de um roubo e furto mais planejado, onde onde vai ser um maquinário e etc. Qual é a minha dica? O conjunto de vizinhos verificar se existe alguém rondando na região, porque a pessoa que vai fazer um roubo planejado, ela não vai de uma só vez e ela examina o local. Então ela vai várias vezes até o determinado local para realizar esse planejamento prévio. Então o proprietário rural, visualizando isso aí, pode nos entrar em contato com o DOF, com a patrulha rural, que está se estendendo. Foi criado o batalhão de policiamento rural agora, um grande avanço aí para o nosso estado. Então entre em contato conosco, vamos estar verificando quem está rondando, fazendo patrulhamento
para que seja prevenido esses delitos. Ok? Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Espero contar com cada um de vocês aí em outras oportunidades, sobre outros temas. Seja muito bem-vindo sempre. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Conte com a gente. O programa Semear MS volta já.